Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Boa tarde, mamães, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje a gente vai aprender língua portuguesa. Mais especificamente, hoje a gente vai aprender história em quadrinhos. Sim, a gente vai aprender a produzir uma história em quadrinho. Vocês, assim que terminar a aula, com a ajuda da mamãe, vão responder as atividades que tem nas orientações, as páginas, e vão também produzir uma história em quadrinhos. Então, para isso, vocês precisam ficar bem atentos para a gente aprender, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, para uma história em quadrinhos, eu preciso da ilustração, ou seja, desenhos. O que eu quero desenhar numa história em quadrinhos? Sabe como você pensaria bem no que você desenharia numa história em quadrinhos? Se você pensar primeiramente na história, qual história você quer contar? Assim que você pensar qual história você quer contar, aí você pode saber o que você vai desenhar nessa história. A história em quadrinhos, cada diálogo é dividido em um quadrinho diferente, que acompanha o diálogo, ou seja, a conversa, a fala, o que está acontecendo, e a ilustração. Para vocês aprenderem melhor, eu vou ensinar da seguinte forma, mostrando essa figura para vocês. Aqui é como se monta uma história em quadrinhos. Vocês veem aqui que tem duas pessoas conversando ao telefone. Então, em um quadrinho tem um homem conversando, no outro quadrinho uma mulher conversando. Mas o que são isso aqui do lado? São balões. Dentro dos balões, a gente escreve o que as pessoas estão falando, certo? Então, esse balãozinho na história em quadrinho serve para dizer o que as pessoas estão falando, tá bom? Então, aqui a gente escreve palavras e dentro do quadrinho também a gente faz a ilustração, ou seja, o desenho do que a gente quer contar, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai criar na nossa cabeça qual história a gente quer. Depois a gente vai fazer as ilustrações e os balãozinhos com os diálogos. Pode ser, por exemplo, aqui pode falar oi e ele pode dizer oi. Ou então ela pode falar alô e ele pode dizer alô. Ou oi, tudo bem? Qualquer coisa pode ser escrita aqui nesse balãozinho. Então, a gente tem primeiro o balão. Tem alguns balões que eles já contêm palavras prontas. Esses balões, eles são chamados de onomatopeias. Na verdade, o que é escrito dentro desses balões são palavras que não são palavras exatamente. São sons e esses sons, eles são escritos ou ilustrados de forma que a gente possa se envolver melhor na história. Mas antes de mostrar para vocês o que são onomatopeias, eu vou dizer primeiro que uma coisa que vocês têm que criar na história de vocês é o título. Pensou na história? Desenhou? Que título você poderia dar para a sua história? Vamos lá. O título é o nome da história. É o nome que vem em cima da história, que fala sobre o que é a história, por exemplo. Aqui, o nome dessa história que eu estou mostrando para vocês é Chico Bento em Educação para Crescer. O nome dessa história do Chico Bento em Educação para Crescer. Do que será que vai falar? Pode falar de escola, de várias coisas. Mas assim, ele procura, a gente tem um título que ele tem a ver com a história. Então, para criar uma história em quadrinhos, a gente já tem aqui o título, as ilustrações e os balões com diálogo. Esse, por exemplo, essa é a mãe do Cascão e o pai do Cascão. Ela está falando: já chegou, Benito? Já chegou, Bento? Aí ele fala assim para ela: trabalhei por demais. E aí, no próximo, ele fala: tô cansado. Então, ela pergunta: já chegou, Bento? Aí aqui ele bota: trabalhei por demais. Tô cansado. Então, aqui tem 3 quadrinhos dizendo que eles estão conversando.
Eu vou botar o quadrinho aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês as onomatopeias, por exemplo. São as ilustrações dos sons, ilustrações escritas também dos sons. Por exemplo, primeiramente a gente tem aqui uma onomatopeia bem simples, que é BUM! Essa onomatopeia é usada, por exemplo, quando uma bomba explode ou quando qualquer coisa explode, faz BUM! Então, com esse som, se cria essa onomatopeia, esse balãozinho com essas letras que formam o som BUM! Certo? Então, a gente tem a onomatopeia de BUM, é essa. A gente tem também outras onomatopeias, que é, por exemplo, POU! POU pode ser quando alguém bate em outra pessoa, quando tem briga, soco, faz POU! Certo? Mas eu espero que a história em quadrinho de vocês não envolva brigas, tá bom? Então, aqui a gente tem POU! Também podemos encontrar uma onomatopeia que é essa, por exemplo. BANG! BANG é talvez quando alguma coisa bate em outra coisa, tipo a porta bate na mesa, ou o som de algum barulho de coisa batendo, que faz BANG, certo? Também a gente tem o som de um beijo. Então, o som de um beijo na onomatopeia é smash. Fazendo o som do beijo, será que vocês conseguem ver que é smash? Então, aqui, ó, smack. Quer dizer smack. Smack. Será que vocês conseguem ler isso, esse som? Ele está aqui, ó. O som de um beijo é smack. Então, eu boto ele aqui. Cheio de informações nossas histórias em quadrinhos. Então também a gente tem aqui tipo uma expressão de alguma pessoa, de alguma coisa, não sei. Tem nojo, qualquer expressão de pessoas onde ela faz o susto também. Então essa expressão aqui é uma onomatopeia também. E por último a gente tem pof. Pode ser o som de qualquer coisa. Por exemplo, o som de um pum. Pof. Ou também de uma coisa fofa caindo no chão ou batendo em algum lugar, que faz pof. Tá bom? Então pof a gente tem aqui. Vou botar aqui. Então, você já tem informações suficientes para vocês criarem uma história em quadrinhos. Então, boa atividade. Peça ajuda à mamãe, ela vai te ajudar a criar essa história, tanto a escrever quanto a desenhar. Mas se você souber fazer só, melhor ainda. Você vai aprender ainda mais. Então, um beijo e até a próxima aula.